Capítulo 32, exercício 46. Quais são a fé e a resistência interna da bateria na figura 3246? Bem, então a figura, o que ela mostra é um circuito onde tem uma bateria com a FEM e uma resistência interna não desprezível, e ela está ligada no circuito a duas resistências, né? Inicialmente, essa chave está aberta e tem um amperímetro. Quando a chave está aberta, esse amperímetro marca 1,636 amperes. Quando essa chave está fechada, o amperímetro marca 1,565 amperes. Com essa informação, ele quer o valor da FEM e da resistência da bateria. Bem, aí a gente começa com o circuito aberto. No caso do circuito aberto, o que a gente tem essa malha fechada, onde a partir da fonte vem uma corrente que a gente chama de I, certo? Essa corrente I passa pelo amperímetro e volta para a fonte com o mesmo valor. Como a chave está aberta, a parte da direita do circuito, a corrente é zero. Então só tem esse lado em que a corrente não é zero. Dessa forma, o que a gente tem pela lei de Kirchhoff é E menos RI menos 5 vezes I, certo? Porque como a gente está indo no sentido da corrente, o potencial diminui em cada resistor. Isso é igual a zero. Onde I é o I do circuito aberto, que é o que está passando pelo amperímetro. Isso é 1,636 amperes. Certo? Bem, então o que a gente faz? A gente fecha a chave. Quando fecha a chave, você passa a ter uma corrente I1 passando pelo amperímetro e uma corrente I2 indo em direção a outra resistência de 10 amperes, certo? Essa chave está fechada, é a corrente I. Quando chega nesse ponto de nó, ela se divide em duas correntes. A corrente que passa pelo amperímetro e a corrente que passa pela chave, pelo resistor de 10 amperes, certo? Então agora a gente tem duas malhas. Então a primeira malha, voltando à primeira malha, a mesma malha que a gente fez na parte anterior, só que agora a corrente não é a mesma, né? A gente vai ter E menos RI menos 5 e 1 igual a zero. E a gente tem na segunda malha, pegando agora a malha de fora, a partir da fonte pela malha de fora, a gente tem E menos RI menos 10 e 2 igual a zero. Então aqui a gente tem aqui as duas malhas. Bom, o I1 a gente conhece. O I1 é a corrente que passa pelo amperímetro quando a chave está fechada. Quando a chave está fechada, a corrente é 1,565 amperes, como está descrito no problema. E conhecendo o valor de 1, a gente pode pegar e conhecer o valor de 2 de forma fácil. Basta pegar a expressão de cima e diminuir pela expressão de baixo. Quando a gente faz isso, a gente vai ter menos 5 e 1 mais 10 e 2 igual a zero. Isso é nosso I2 é igual a 5 e 1 sobre 10. Isso é a metade do valor da corrente do I1. Que é razoável, porque a resistência é o dobro do valor. Então, a corrente que passa é dividida para o lado da resistência de 5 e a metade para o lado da resistência de 10. Isso dá 0,7825
amperes. Eu vou continuar por enquanto mantendo um número de significativos grande, no caso 4, já que os dados são de 4 significativos, eu mantenho os 4 significativos. Bom, com isso a gente tem condição de calcular a corrente I, que é a soma das duas. A nossa corrente I vai ser, que é o que passa pelo resistor, né? Que é I1 mais I2. E isso vai dar 2,348 amperes. O que a gente faz agora? Nós temos aqui em cima uma expressão que envolve a FEM e a resistência, né, quando o circuito está aberto, que é essa expressão aqui. E agora que a gente conhece o I e o I1, qualquer dessas duas expressões, ou essa serve para a gente utilizar junto com essa e achar a FEM e a resistência interna. Então, por exemplo, vamos pegar essa de cima aqui. Pegando essas duas expressões e substituindo pelas correntes específicas, a gente tem o seguinte. Na primeira expressão, a corrente é 1,636 amperes, que vezes 5 dá 8,18. Então, a gente tem a expressão E menos 1,636 R igual a 8,18. A segunda expressão, que é essa que eu vou usar aqui embaixo, o I é 2,348, né, que a gente calculou agora, e o I1 é 1,565. Dessa forma fica E menos 2,348, R igual a 7,825. Então as duas expressões, duas incógnitas, e a gente acha o valor de E e o valor de R. Você pode, por exemplo, diminuir o de cima pelo de baixo, e achando o Rzinho, e substituindo achando E, quer dizer, você pode achar, escolher da forma que você quiser. Então os valores de E e de R ficam os seguintes. A resistência interna da bateria é meio ohm e a FEM igual a 9 volts. É claro que meio ohm é razoável a gente ter que levar ele em consideração, já que as nossas resistências do circuito são pequenas. Uma tem 5 ohms, outra 10, meio ohm já faz uma diferença no circuito. Então a gente não pode desprezá-lo. Se as resistências fossem muito altas no nosso circuito, a gente poderia desprezar a resistência interna da fonte. E os valores são esses. É isso.